Fala galera, então hoje eu vou estar mostrando para vocês o início de como se joga o xadrez, tá? Para quem não sabe, para quem esqueceu, né? E claro, aperfeiçoar. Então olha só, antes da gente jogar a gente precisa saber que cada peça existe uma pontuação, ok? Então vamos por aqui, ó, o peão que são esses aqui da frente, ó, que tem a letra P, aqui ó. Eles têm somente um ponto cada peão, tá? A torre que ficou aqui, ó, no cantinho, que tem um T de torre, equivale a 5 pontos. O cavalo e o bispo, né? Tem um cavalo aqui e o bispo, olha só. Eles têm 3 pontos cada um. A dama, que é a peça mais poderosa do tabuleiro de xadrez, do jogo de xadrez, ela tem 9 pontos. O rei, ele não tem pontuação, certo? Porque ele é a peça, além de ser a peça mais importante, e o objetivo do jogo é o que? É deixar o rei da outra equipe em xeque-mate. Então tem que capturar o rei, deixar ele em xeque-mate, daí acaba o jogo. Esse é o objetivo do jogo de xadrez, certo? Então nós temos aqui o nosso tabuleiro personalizado, nós utilizamos nas nossas aulas teóricas, né? Então olha só, o nosso tabuleiro aqui tem letras maiúsculas, todas elas, mas no tabuleiro oficial são letras minúsculas. Eu coloquei isso aqui para melhor visualização, tá? Então nós temos letras e números, que é o que vale, né, equivale para a gente identificar as 64 casas que nós temos aqui. Lembra, né, que cada casa tem um nome. Então vamos iniciar o jogo de xadrez. Então, como vocês já sabem, o jogo de xadrez sempre começa com as peças brancas, e antes da gente iniciar o jogo, quando os jogadores forem iniciar, eles têm que sortear quem vai ficar com uma peça branca, tá? Se os dois jogadores quiserem ficar com a peça branca, haverá um sorteio, mas se um quer ficar com as peças pretas e outros com as peças brancas, não há necessidade de um sorteio, ok? Então assim, ó, então eu vou fazer jogadas bem aleatórias, tá, gente? Que o objetivo mesmo é a gente estar desenvolvendo e vai aparecendo várias jogadas, ok? Então vamos lá. Então vou começar com o peão, né? Como vocês sabem, o peão pode, na sua primeira jogada, né, nessa coluna aqui e nessa coluna aqui de cada jogada aqui do peão, ele pode andar uma casa, se ele quiser, ou ele pode andar 2 casas, se ele quiser, certo? E a partir daí ele vai andar somente uma casa de cada vez, certo? E para capturar, a gente não fala comer peça, a gente fala capturar a peça. O peão vai capturar sempre na diagonal, sempre para os lados, as diagonais, tá? Nunca para frente. Então vamos lá. Conforme a gente for jogando, a gente vai aprendendo bastante coisa, tá? Porque no xadrez é prática, tem que ter prática para aprender bastante, tá? Então eu já peguei esse peão, eu vou andar com ele 2 casas. Eu vou pegar esse peão aqui aleatório, vou andar com ele uma casa. Outro peão aqui, vou andar 2 casas. Vou pegar esse peão aqui, já vou andar 2 casas também, tá? E olha só, esses 2 peões aqui estão trancados, tá? Porque não pode passar por cima e também não tem peça para capturar aqui do lado, né? Então eles estão trancados, tanto o peão preto como o peão branco. Certinho? Então vamos lá, nós movemos o peão preto, né? Então a gente vai agora com as peças brancas. Então vou pegar esse outro peão aqui, vou andar com ele uma casa. Fazer jogadas bem aleatórias, tá, gente? Ó, torre, linha reta, olha só, pode andar quantas casas quiser, mas nesse caso ela só pode andar 2 casinhas, né? Porque o peão tá trancando ela. Aqui, ó, vamos fazer mais uma trancagem, que trancou aqui. Cavalo. Olha só, o cavalo anda em L. Neste caso aqui, 2 casas para frente e uma para o lado. Ou
uma casa para o lado e duas para frente. O cavalo ele não pode vir aqui onde é que está a torre, né? Poderia vir, mas nesse caso ele não pode mais. Então olha só esse bispo aqui, ó. Esse bispo ele pode andar na onde? Na diagonal, certo? Então olha só, e quantas casas quiser. Então olha só esse bispo aqui, ó. Olha só quantas casas ele pode andar. Olha só, olha só, olha só. Pô, pode vir aqui na torre, olha só. Então o bispo capturou a torre. Eu tô fazendo coisas bem aleatórias, tá? Mas olha só, o peão que estava aqui, ele estava protegendo a torre. Então o bispo não viu. O que que acontece? Esse peão captura esse bispo. Então, capturou. E agora vamos lá em pontuações. Neste caso, a torre aqui vale 5 pontos. Então as peças pretas já tem 5 pontos. E o bispo vale somente 3 pontos. Então, neste caso está 5-3. Mas essas pontuações elas só é somadas depois no final da partida, tá? Mas é para vocês terem noção que o bispo que estava aqui, que valia 3 pontos, ele perdeu para uma peça que vale somente 1 ponto. Mesmo que o bispo capturou uma torre que vale 5, ele saiu perdendo também, tá? Levou um prejuízozinho porque ele perdeu para uma peça menor. Se fosse por uma outra peça de maior valor, não teria problema nenhum, tá? É por isso que também existem essas pontuações no xadrez, tá? Então vamos avançar aí. Agora é a vez das pretas. Vamos mexer aqui com uma dama. A dama nesse caso ela só pode vir aqui para frente ou na casa C8. Vamos movimentar bastante aqui. Vamos jogando, vamos jogando. Aqui, peão do 2 casas. Aqui, ó, olha só. Então, neste caso, o que pode acontecer? Este cavalo pode capturar esse peão, ou este peão pode capturar o outro peão. Vamos lá? Vamos mexer com um cavalo. Então, o cavalo capturou. Aqui. Olha só o jogo como é que tá fluindo, tá? Mas eu não ensinei aberturas ainda. Aberturas eu vou ensinar na próxima aula, tá? Aberturas de jogo. Eu estou fazendo jogos bem aleatórios mesmos e para vocês estarem identificando e conhecendo. E claro, para quem já sabe, pode concordar com as jogadas minhas, como também pode ver outras jogadas melhores também, né? Então olha só, vamos lá então. Agora aqui. Opa, antes, deixa eu ver quem jogou antes. Quem jogou antes foi o cavalo. Então é a vez das peças pretas, é isso? Vez das peças pretas. Então, torre. A torre, vamos colocar a torre aqui. Lembrando que são jogadas aleatórias, né? A dama. Vamos colocar a dama aqui. Cavalo. Cavalo andando em L, né? 2 para o lado e uma para frente. Ou ele podia 2 para frente e uma para o lado. Ou para o outro lado, né? Neste caso eu ir para esse lado aqui. Agora, esse peão não é a vez branca, é a vez das peças pretas, né? Então vamos pegar aqui, colocar este cavalo para proteger a dama. Porque olha só, esse peão aqui, ó, ele pode e deve capturar a dama aqui. Porque é o seguinte, o peão vale 1 ponto, a dama vale 9 pontos. Então o que acontece? Quem está ganhando nesse caso são as peças brancas, porque capturou a dama, a peça mais poderosa do tabuleiro de xadrez. Porque olha só, não faz mal se agora esse peão, que vale 1 ponto, ser capturado por outro peão que vale 1 ponto. Porque ele capturou uma peça de 9 pontos antes. Então olha só como o jogo flui. Vamos fazer coisas aleatórias aqui, ó.
olha só, esse cavalo ele foi para frente com a intenção de capturar esse cavalo ou esse peão. E também ele protege o próprio cavalo dele, ó, o outro cavalo. Mas nesse caso, vamos adiantar, vamos pegar esse cavalo foi capturado, olha só. Então, para vocês terem noção de como o jogo do xadrez acontece, tá? É de forma aleatória, ok? O que eu estou jogando sem objetivo, sem saídas, sem jogadas, tá? Eu estou só jogando aqui para vocês terem um conhecimento de como ele se joga. No começo ele é muito ruim, mas na próxima aula nós vamos jogar juntos. Eu vou fazer compartilhamento de tela, tá? E vocês podem estar treinando num link aí que eu vou estar passando para vocês também, tá? Continuando, eu joguei o preto, né? Agora é a vez dos brancos, então já vão ameaçar esse cavalo que está aqui. Esse cavalo, por sua vez, ele vai ser protegido por essa torre. Então, se a dama capturar esse cavalo, ó, a dama não vai para cá, porque a torre está protegendo esse cavalo. Então ele não vai. O que pode acontecer é o que? Um peão ameaçar ele, olha só. Daí esse peão está ameaçando este cavalo. Mas também, para fazer uma jogada melhor ainda, este cavalo pode capturar o cavalo preto, ó. Capturando o cavalo preto. Então o xadrez ele tem muitas possibilidades, tá? Então, o que eu quero que vocês pensem comigo? Como eu estava jogando de forma aleatória, eu vou dar uma dica agora, tá? Quando vocês estiverem jogando xadrez, tá? Vocês têm que analisar não só uma peça, vocês têm que analisar todas as peças, todas as possibilidades, tá? Então vocês têm que ir peça por peça, tem que rodar todas as peças. Então vamos supor, esse peão o que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada porque ele está trancado, tá? Então para essa torre, a torre que está aqui, ela pode andar para essas casas aqui, ou ela pode andar para essa casa do lado, tá? Então tem que ter objetivo. Antes de você jogar, você tem que analisar todas as peças. Esse peão aqui, o que ele pode fazer? Ele pode andar uma casa ou duas casas. Se ele andar uma casa, tá tudo bem. Se ele andar duas casas, ele vai ser ameaçado aqui, ó. Bispo. O bispo, ele pode andar, olha só, somente pela diagonal, né? O bispo, olha só, ele pode vir quantas casas ele quiser aqui, ó, nessa diagonal toda. Então, aqui, se ele vir aqui, ele vai ser ameaçado por outro bispo. Se ele vir aqui, não está sendo ameaçado por ninguém, tá tudo bem. Aqui, nessa casa, também está tudo bem. E aqui também, olha só. Então assim eu vou analisando o jogo, ó. Esse peão, ele pode andar uma casa para frente? Pode, mas ele vai ser ameaçado. Esse peão pode andar para frente? Pode, ele não vai ser ameaçado por ninguém, mas ele vai, e melhor, ele vai ameaçar essa torre, que vale muito mais do que um peão. A dama ela pode andar tanto aqui, ó, na horizontal e na vertical, tá? Então ela pode vir andar quantas casas ela quiser. Ela pode vir por aqui, que não vai ser ameaçada. Se ela vir aqui, ela está sendo ameaçada. Aqui também, na F3. Mas se ela vier na G3, ela pode capturar essa peça aqui. E depois, olha só, a visão que ela tem para capturar a torre. Então tem várias possibilidades. O cavalo branco, ele pode capturar esse peão aqui, mas ele está sendo protegido por mais dois. Ele pode vir para cá, mas daí ele vai ser capturado. Ele pode recuar aqui, né? Aqui, desculpa, e aqui. Uma dessas duas casas, que tá tudo bem para ele, tá? Peão, esse daqui vai para frente. Aqui o rei pode ir para o lado esquerdo, né? Para casa, na casa D1. Né? Esse peão, se ele ir para frente, ele vai ser ameaçado. Esse bispo, né? Se ele vir para cá, ele vai ser ameaçado por esse peão preto. Então ele pode vir aqui nessa casa G2. E esse peão, ele pode ir para frente, tá? Então foi o que eu fiz agora. Então nós temos que ter várias possibilidades, olha só. Vem para cá, esse bispo vai capturar o de lá de cima, ó. Então capturou o bispo lá de cima. E assim a gente vai ameaçando,
tá? Vamos fazer uma situação de cheque bem rapidinho, então aqui vamos para frente, aqui vai ser capturado. Vamos deixar aqui, olha essa torre aqui, ó, que eu não vi antes, ó. A torre capturou esse bispo, ó, porque ele anda em linha reta, ó. E agora o que acontece? Esse peão tem que ir para frente para proteger o outro peãozinho aqui, ó. Porque se a torre capturar, esse peão já protege. Vamos colocar esse cavalo para frente. Pau, olha só. Então eu fiz uma jogada aqui, o cavalo na F6, ok? Na F6. O que acontece? Aconteceu um cheque, né? Aconteceu um cheque que é o seguinte: o rei está sendo ameaçado. Por que cheque, professor? É o jogo, acontece isso, tá? Então o rei ele pode fugir para casa D8, ele pode fugir para casa F8, porque ele só anda uma casa. Ele não pode fugir para casa D7, porque o cavalo também pode ir lá. Então o que acontece? Como o rei pode fugir por aqui e pode fugir por aqui, pode acontecer, mas não é melhor contra-atacar? Então este cavalo que está ameaçando o rei, ele vai ser capturado, e pode ser pela torre ou pode ser pelo peão. Eu não vou pela torre, porque o objetivo é capturar esse peãozinho aqui, tá? Eu vou e olha só, o cavalo deu a vida para uma peça de 1 ponto. Então, olha só, opa, fiz errado aqui. O cavalo que sai. O cavalo que sai, que ele foi capturado. Então, olha só. Ok? E essa dama, vamos fazer um cheque de novo, olha só. Fiz um cheque, a dama estava aqui, como a dama pode ir em linha reta, ó. Cheque no rei deles de novo. Então, o que acontece? Agora não tem mais peça para colocar na frente. Então o rei agora vai realmente fugir. Olha só. Então, opa. E assim o jogo vai acontecendo, o jogo vai fluindo, tá? Então é o seguinte, agora eu vou encerrar por aqui esta lousa, tá? Que eu sempre passo para vocês, para os alunos no colégio, tá? Essa lousa e todo mundo joga junto. Tá? A intenção dessa lousa é o que? Começar o jogo de xadrez, todo mundo jogar junto e, claro, identificar as casas, tá? Identificar a casa e suas pontuações. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o site, um link para vocês jogarem o xadrez online, ok?